Ei, hoje nós vamos falar da Índia. É muito difícil eu vir aqui numa live falar de um país em específico, né? Eu não costumo fazer isso, mas agora eu quero trazer algumas histórias pra você, porque eu sei que tem tanta gente que pergunta sobre a Índia quando vê essas fotos, né? Que eu quero poder falar um pouquinho mais sobre isso. Vamos aguardar a galera entrar. E aí, Iana, tudo bem? E aí, gente, vamos entrando. Ó, sonzinho indiano hoje também. Tá tudo estilo Índia. Ai, meu Deus. Essa é uma das músicas preferidas que eu tenho de um filme também preferido meu. Eu ia muito ao cinema na Índia. Mesmo sem entender indiano, eu sei que você já tá se perguntando isso, né? Sim, mesmo sem entender de indiano, eles falam muito inglês. E aí, troca muito, tipo, eles falam indiano, aí vem uma frase em inglês, aí indiano é inglês de novo, e aí acaba que você consegue entender o enredo, principalmente, gente, porque todo filme lá é romântico, né? Então, assim, é muito fácil entender filme romântico, não é? E aí, Duda, tudo bem, gente? Urânia, minha querida, Minimus Life, bem-vindo, gente, que bom que vocês estão aqui comigo. Entrei um pouquinho mais cedo, sim, pra dar tempo do Instagram chamar a galera, notificar, né? E aí, como é que vocês estão? De onde que vocês estão falando? Me digam, quem tá aí? Urânia, de onde você tá falando, Urânia? E aí? Bom, hoje eu quero compartilhar com você a trip que eu fiz de 3 meses pra Índia. Foram 3 meses e mais ou menos umas 30 cidades, né? Como eu mostrei aquele mapinha ali no story, né? Pra você que tá vendo essa live depois, se você quiser passar, né, essa parte de interação, fique à vontade, porque eu vou salvar essa live aqui lá no banco de lives do Viajante. Exato, vai ficar salva essa live depois, não aqui no Instagram agora, mas ela vai ficar salva. Deixa eu desligar, né, o som. E aí, gente, vai chegando. Tô aguardando umas carinhas conhecidas. Ô, Urânia, tá falando de Miami. Tá tarde aí já, né, Urânia? Bom, e como eu tava dizendo, eu fui pra Índia em 2015 pra fazer um projeto social, né? E por que foi a Índia escolhida pra fazer um projeto social, afinal de contas, né? Tinha tantos outros lugares. E, de fato, eu fiz a aplicação pra Índia e pro Egito na época. Pra ir pro Egito ou pra Índia pra fazer o projeto social pela IESEC. E aí eu fiz a entrevista pros dois, né? Fiz a entrevista, passei nos dois, só que o meu coração bateu muito mais forte pra ir pra Índia. Não sabia, não fazia ideia do porquê, o que tinha pra fazer lá, né? E aí eu decidi ir pra Índia depois da minha Eurotrip, né? Eu saí da Irlanda, fui pra vários países e depois eu caí na Índia. E o perrengue já começou bem no portão de embarque, né? Literalmente, eu fiz uma conexão na Rússia e tava um frio. Eu tinha levado um casaco mais ou menos e tinha dois alemães comigo e eles estavam sem casaco, sem nada, e olha que eles aguentam frio, né? E eu não, brasileira, né? A gente, né? Calor aqui e tal. E aí eu dividi, eu lembro que a gente deitou no chão assim e ficou lá dividindo a minha jaqueta. E aí, na hora que foi embarcar, eu quase não embarco, porque a IESEC tinha me falado que o visto era um e eles estavam pedindo o outro, né? Até que a aeromoça foi lá e viu e tal, e eu já chorava em prantos. Eu falei, meu Deus do céu, eu vou ficar aqui na Rússia, não quero ficar aqui na Rússia. E aí, até que eu consegui embarcar chorando, eu fui a última a embarcar, com medo, né? Desde aí eu já tava morrendo de medo. E aí, trip on trip, beijo pra você. E aí, embarquei já nessa situação, nessas condições, né? Ai, e aí foi um voo tranquilo, e na hora que eu desembarquei no aeroporto de Nova Delhi, tem nem como falar, gente, assim, eu até tava fazendo a minha preparação aqui da live, né, tentando resgatar algumas coisas, tentando inclusive concentrar, porque é tanta história, sabe, é tanto sentimento, na verdade, que eu não sei como é que eu vou colocar isso aqui nessa live hoje pra você, mas vamos tentar, né? Hoje não tem convidado, hoje é só eu sozinha. Ai, meu Deus! Fiquem comigo até o final, hein? Ó, e se você quiser mandar pergunta, tem um ponto de interrogação aqui pertinho, ó, aqui embaixo. Manda as perguntas pra mim aí, tá bom? Porque senão vai acabar se perdendo. E outra coisa, se você conhece alguma mulher, inclusive uma mulher que quer
conhecer a Índia, mas não tem coragem, convida ela agora pra essa live. Vai lá e convida pra ela vir pra cá agora com a gente, tá bom? Que essa live eu espero trazer muita coisa legal pra vocês, tá bom? Que demais, viagens transformadoras, estamos só começando. E aí, quando eu desembarquei lá no aeroporto de Nova Delhi, foi meu segundo país da Ásia, né? O meu primeiro país da Ásia foi a China. E aí depois eu cheguei na Índia, e aí eu lembro certinho dos mudras, né? Que ficam na parede lá de Nova Delhi, que são umas representações, assim, né? Com as mãos. Aquilo me deixou tão fascinada, sabe? E aí, eu fui super na confiança, que eu fui lá pela IESEC, né? Então, eu ia ter a assistência da IESEC até então. E na hora que eu saí da porta do aeroporto, que eu abri aquela porta, assim, o bafo quente, assim... Aí eu já fiquei até meio tonta. E aí, as buzinas dos tuk-tuk já. Começou as buzinas do tuk-tuk, aquela loucura. Até que eu vi um senhorzinho, não sei como que eu encontrei ele, não sei como é que foi isso, sabe? Mas foi por Deus. Um senhorzinho com uma plaquinha com meu nome, Késia. Aí eu fui lá, né, dei oi assim, a gente acha que a gente tem que dar oi assim, né? Não precisa, depois que eu fui aprender que não precisa. Aí eu cheguei lá, oi, tudo bem? Aí ele não sabia falar inglês, ele não sabia falar nada. Aí eu falei, Jesus Cristo, se ele tem uma placa com meu nome, eu tenho que confiar, porque eu vou fazer o quê? Eu não sei onde que eu vou, né, que eu tô indo. Foi muito doido isso. E aí ele me levou num hostel, né, ele foi me levar pra minha casa fixa na Índia, que era lá em Nova Delhi mesmo, né, porque tem Delhi é a cidade, né, mais toda, completa, e tem a Nova Delhi, que é o centro político, digamos assim, que é onde estão os turistas, as pessoas mais riquinhas, né, essa coisa aí das classes sociais, enfim. E aí lá eu fui indo e teve uma van, e era um tuk-tuk normal, né? E teve uma van que na hora que me viu no banco de trás, começou a acelerar pra vir pro lado, sabe? E aí eu notei que o tuk-tuk ficou preocupado e ele começou a acelerar também. Aí gente, as coisas que a gente escuta na nossa vida inteira, né? Aí elas vêm com tudo, assim, prá! Vão te assaltar, vão te levar embora, vão te sequestrar e já era você, né? Aí eu comecei a chorar, e aí depois eu comecei a chorar também, porque, gente, eu só chorei, no primeiro dia eu só chorei, tá? E aí acabou que eu cheguei lá no hostel, era um sábado à noite e não tinha uma viva alma. Oi, Gui, que bom que você chegou. Não tinha uma viva alma no hostel, sabe? Só tinha o gerente. E o gerente, ele tinha o inglês o quê? Indiano. Cara, você senta pra conversar com o indiano na primeira vez, é impossível você entender. E uma das coisas que me chocou muito quando eu cheguei lá, que eu comecei a andar ali, enfim, com o tuk-tuk, foi a galera dormindo no chão. Tava todo mundo dormindo no chão, era noite, né? Na hora que eu cheguei... Atrasou não, Gui, eu que cheguei mais cedo aqui. Eu cheguei à noite... E tava todo mundo dormindo no chão. E aquilo pra mim era... Como eu não entendia, né, o Oriente ainda naquela maneira, eu acabei que achei que aquilo, nossa senhora, era pobreza sem fim, que era o fim né, o absurdo, o fim da picada. Eu fiquei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? E aí eu lembro que eu fui pro meu quarto de hostel, cara, simplesmente assim, querendo ir embora, né? E isso não aconteceu comigo em nenhum lugar, viajante. Em nenhum lugar desse mundo eu tive vontade de pegar minhas trouxinhas e ir embora de novo, sabe? E aí eu sentei lá no quarto do hostel, não tinha luz no banheiro. E aí, de novo, eu falei, Jesus Cristo, vai ter barata, vai ter rato, vai ter um monte de coisa lá dentro, né? E até que eu fui, tomei meu banho, né? Na verdade, eu não tomei banho, eu lavei o pé. Aí eu lavei o pé, aí eu voltei pra cama e fiquei até esperar alguém chegar no hostel, porque eu não sabia... Gente, eu me paralisei tanto quando eu cheguei na Índia, eu fiquei tão paralisada pelas coisas que eu vi ali de primeira, e por tantos sustos, né? Que eu... Nossa, eu não gosto de lembrar dessa sensação, sabe? E aí eu só chorava, até que domingo chegou uma chilena, que era minha companheira de quarto, né? Ela tava no hostel, ela chegou, era meio-dia, eu tava, eu acho que mais de 24 horas sem beber água, sem comer, porque eu achei que, né, a água lá era tudo suja, que era lá do Ganges, e aí eu não sabia... Assim, eu perdi meu espírito de viajante ali, eu tava na metade da minha viagem, do meu sabático, do meu ano sabático. E ali, assim, caiu, assim, o chão se abriu. Eu não sei explicar até hoje por que foi, assim, uma impressão tão ruim, sabe? E de eu ficar tão
travada. E eu travei mesmo, eu não sabia sair pra rua, porque era um condomínio fechado. E eu falava assim, cara, se eu sair daqui eu nunca mais acho essa casa, né? Então assim, era um condomínio fechado, eu falei, não vou sair, eu vou esperar alguém pra me levar pra comer. E aí chegou essa chilena, cara, a Ingrid, amiga minha, eu vi ela ano passado lá no Chile, que me salvou, cara. Aí a gente começou a conversar, ela pegou e falou, não, vamos lá, vamos comer, vamos comprar uma água. Aí tava claro, aí eu fui lá, tomei banho, né? Eu tava só o futum, cara, porque tava muito tempo sem tomar banho. E aí eu peguei e fui, né, com ela chamou outros meninos, um russo e um paquistanês, então nós fomos os 4. E aí, assim, uns amores, né? E aí eles me levaram pra minha primeira experiência gastronômica na Índia. Ai, meu Deus. Ah, gente, ó, não liga não, essa roupa aqui, ó, é o meu curta. Foi uma roupa que, quem tá entrando agora e tá achando estranho, né? É a roupa que eu usei, que eu comprei pra ir num casamento na Índia. Os brincos, ó, tô falando, hoje eu vim toda produzida aqui pra vocês. E aí, ai, Keka, um beijo, Késia, minha xará. Gente, eu tenho uma xará aqui, a Késia. Massa, né? Então, e aí, acabou que a gente foi pra essa experiência gastronômica. E aí, na hora de pedir a comida, eu olhava assim, eu simplesmente falei, pode pedir por mim, porque eu não conheço absolutamente nada, né? Eu nunca tinha provado comida indiana, assim, raiz, né? Então, não sabia o que pedir. Avisei uma galera essa tarde por aqui, você pode deixar a live salva? Combinado, vou deixar a live salva, tá bom? Mas eu costumo deixar só até meia-noite, gente. Vamos ver, se a gente bater... Vamos lá, se a gente bater 20 pessoas, eu vou deixar a live 24 horas. Combinado? Então, gente, ó, convida aí a galera pra participar, vai. E dá coraçãozinho, porque isso é super bom. Isso é super bom. E aí o Instagram vai distribuir pra mais pessoas. Fechou? Então, e aí... Eu tô em Nova Delhi ainda, Késia. Ainda tô em Nova Delhi. E aí, a gente foi comer, né? E aí eles pediram lá, e eu entendi que eles pediram com pouca pimenta, né? E aí, na hora de provar, eles me deixaram provar primeiro. E, gente, a primeira garfada que eu dei, já comecei a escorrer, assim, ó, suor, assim, ó. Aí eu falei, ai, meu Deus, eu vou morrer de novo. Foram literalmente 24 horas achando que eu ia morrer. Pela comida, pelo lugar, por tudo, né? Foi absurdo, parece que eu tô exagerando, mas só que não, gente. A Índia, realmente, no primeiro momento, a Índia impacta pra caramba. Não é pra amadores, não. Mas calma que vai melhorar, né? E aí comi lá, morrendo, um frango maravilhoso, mas com muita pimenta. Isso porque não era pra ter pimenta e teve muita pimenta. E aí depois eles me levaram para um shopping para comprar umas roupas, porque eu fui com a mala vazia. Eu fui sem roupa, porque eu tava na Europa, né? Então as minhas roupas eram todas calientes, todas quentes, né? Então eu fui sem roupa, porque eu também gosto de comprar roupa de lá, para me sentir de lá. Eu quero ter a experiência completa. E, inclusive, eu não sei se você já ouviu eu contar essa história, mas antes de ir pra lá, eu tava na Alemanha e eu pintei o meu cabelo de preto. Então, eu pintei lá no hostel, antes de embarcar, o meu cabelo de preto. Eu sou mais ou menos loira, não sou loira ainda, mas eu não queria aparentar, além da pele, né, o cabelo, porque você chama atenção de longe, né, ver, tipo, um cabelo amarelo, diferente do preto. Então, eu não queria chamar atenção, não tenho esse costume de chamar atenção nos lugares, eu não gosto, realmente não gosto. E aí eu sempre tava lá com meu lencinho, né, cobrindo, ficava só os olhos também, mas nem sempre, vai. Lá em Nova Delhi as coisas eram bem mais tranquilas, o interior, mais pro interior que você precisa ter mais cuidados ainda, né. Por exemplo, uma curiosidade sobre roupas. Eu sempre falo que é muito importante para a gente respeitar a cultura de um lugar, a gente estudar sobre ele. E sobre tudo, não é só sobre comida, sobre religião, não, é sobre roupa também. Lá tem um desrespeito muito grande se você mostra aqui, ó, o seu ombro, né? Então, assim, você tem que tomar muito cuidado, né? Eles não consideram isso com bons olhos, né? Você pode mostrar a barriga, né? No entanto, o sari tem as barrigas lá de fora e tudo mais. Eu tenho meu sari, mas eu desaprendi a vestir, por isso que eu vesti o meu curta. Isso aqui é um curta, ele vai até o joelho, né? E lá, então, você não pode usar roupa que mostre os ombros, porque não é legal, é desrespeitoso, né? E agora, a barriga sim, você pode mostrar a barriga. Tipo, né? E aí eu fui, comprei um monte de roupa. Nossa, eu lembro que eu pagava R$3 numa calça, daquelas calças molinha, mesmo indiana que a gente conhece aqui, né? As roupas em... E aí fui lá, comprei tudo que eu precisava. E no dia seguinte, que era uma segunda-feira, eu ia pro mesmo projeto que a chilena, que a Ingrid. Porque a Ingrid também tava pela IESEC e ela tava no mesmo projeto que eu, que era o Ken Kids, né? E aí a gente foi
lá pro hospital. E aí aquele jeito, né? O hospital já é ruim lá, então a galera toda no chão e tal. E aí ela foi me apresentar para as tutoras dela, né? E acabou que ninguém sabia da minha existência, ninguém sabia que eu tava indo. Aí como é que faz, né? Essas coisas, essa história eu já contei meio por cima, né, pra vocês. E aí ninguém sabia que eu tava indo, eu tentei falar com o gerente, né, da Índia, né, da ESEC, e ele não me atendia, ele não me respondia, não conseguia falar. Depois de uma semana que eu consegui falar. Só que nesse período de uma semana, eu ia lá no hospital todos os dias, encher o saco das meninas lá, porque eu queria fazer alguma coisa. Porque afinal de contas, gente, você vai pra um lugar com um propósito, tu tem que cumprir esse propósito. Você vai voltar sabe, não tendo a missão cumprida? Não, pô. E aí eu fui todos os dias com a Ingrid, eu ajudava ela ali e tal, às vezes eu ficava pra fora, mas aí até que uma das gestoras, ela falou, ó, a gente deixa você fazer o projeto, mas você tem que montar um projeto, porque você não pode chegar aqui e simplesmente querer fazer alguma coisa, né? Você tem que montar um projeto. E aí fomos eu e a Ingrid, a gente montou um projeto de trabalho com as crianças que estavam em tratamento em câncer, né? Com câncer, de todos os tipos. E aí a gente fazia o entretenimento dessas crianças ali no período de intervalo, né? Entre uma quimioterapia e a outra. Então a gente aprendeu técnicas de origami, eu aprendi na China, na Índia, né, a fazer origami ao invés de aprender no Japão, né? E aí a gente fez um projeto de um mês, foi uma delícia, eu aprendi muita coisa, e assim, por que eu escolhi um projeto social com crianças? Por que eu não escolhi um projeto social na minha área, por exemplo, em administração, em logística? Porque, gente, eu queria sair da caixinha. E isso fica de dica pra você que tá pensando em fazer um projeto social. Ao invés de você fazer um projeto social só pra continuar com aquelas mesmas habilidades que você já conhece, tenta fazer um projeto social pra você descobrir novas habilidades, né? Literalmente isso. Eu, por exemplo, eu nunca tive muita, assim, afinidade com crianças, né? E eu queria me desafiar nisso. Então eu fui trabalhar com crianças, né? Por que não? Então é bem legal você fazer essas experimentações. Aproveite um lugar diferente, pessoas diferentes para você fazer esse tipo de experimentação, tá? Enfim, e aí acabou esse período. No final de semana a gente ia para cidades, assim, a gente ia viajar para algum canto. A gente sempre pegava sexta-feira off, então a gente ficava sexta, sábado, domingo em algum lugar, né? E aí quando acabou esse período de um mês, aí teve o outro desafio. Lembra o visto que eu quase não entrei na Índia porque meu visto não tava ok, não era o correto? Pois é, eu peguei um e-visa que era de um mês, permanência de um mês. E eu ia ficar lá o quê? 3 meses. Aí, lá no aeroporto ainda, quando eu fui resolver, ele falou, ó, você tem 1 mês pra sair da Índia e voltar com um novo visto. Você precisa sair da Índia e depois voltar. E foi aí que eu tomei a decisão, porque eu tinha 3 países que eu podia escolher. Olha só as minhas opções. Eu tinha Bangladesh, eu tinha Paquistão e eu tinha Nepal. Quem adivinha pra onde que eu fui? Pra onde que eu fui, gente? Manda aí. Escreve aí pra onde que eu fui. Quem vai adivinhar pra onde eu fui? Fora a troca e a recompensa de ajudar o próximo. Aliás, sempre em primeiro plano, com certeza. Eu lembro até hoje de uma menina... Insta caiu no mundo. Caio. Eu lembro até hoje de uma menina que a gente cuidou dela de forma muito especial. A gente comprou maquiagem, a gente comprou aquelas renas... E ela falava pra gente que ela nunca tinha... Ela não tinha irmãs e não tinha essas coisas, então ela queria se maquiar um dia. E aí fomos eu e a Ingrid atrás de maquiagem. Meu Deus do céu, foi um trabalho, levou um dia inteiro pra ir atrás dessa maquiagem. E, cara, foi uma experiência incrível, assim, sabe? A gente passou o dia com ela, maquiando ela, pintando ela. E ela pintou a gente também. Foi lindo, assim. São coisas que a gente não esquece. E, ó, quando eu falo viajar com propósito e que as viagens transformam, eu tô falando exatamente desses pequenos momentos, tá vendo? É por isso que é bom eu trazer essas histórias aqui com vocês, né? Compartilhar isso. Porque é nesses pequenos detalhes que vocês vão entendendo a nuance que é o viajar com propósito. Ao invés de ser um turista normal, né? Um turista passageiro, de passagem. Não. Quando você tem essas experiências mais profundas, inclusive com a população local, aí é que você... realmente tem momentos como eu tô tendo agora, de lembrar dos olhos daquela menina olhando pra mim com a gratidão de estar maquiando ela. Olha que louco, né? É isso aí, gente. Eu fui pro Nepal. Todo mundo acertou, muito bem. Eu fui pro Nepal, né? Eu tinha que ir pro Nepal. E aí, em um mês,
A primeira aventura que eu fiz foi atravessar a Índia, né, a fronteira da Índia com o Nepal. Eu tava em Calcutá, eu fui visitar, né, as freiras da Madre Teresa lá, a instituição. E aí, quando eu levei mais ou menos umas 24 horas para chegar até a fronteira, né? E aí, inclusive, esse foi um dos momentos de maior risco, mas que pra mim tornou-se risco só depois, porque eu ouvi uma notícia sobre algo que aconteceu comigo parecido. Vocês estão me ouvindo bem, gente? Tá tudo bem aí? Estão ouvindo bem? Manda aí se vocês estão me ouvindo bem, tá? Oi, Cá, eu tô falando sobre a Índia, viu? Acabei de falar sobre o meu voluntariado, como que foi minha experiência com o projeto social. Ai, ai. Pois é, verdade, verdade. Você foi voluntária? Fui pela IESEC. Depois eu vou deixar a live salva até meia-noite até agora, eu vou deixar até meia-noite, depois você pega o comecinho, tá bom? E aí eu fui atravessar a fronteira do Nepal com a Índia, e aí é onde eu atravessei num ônibus sozinha, só eu de mulher, com 40 homens, 11 horas da noite. Cheguei na fronteira, graças a Deus tinha um anjo. Gente, outra coisa que eu queria deixar muito claro, os viajantes, a gente tem, acho que o triplo de anjos que uma pessoa normal tem, porque é normal, né? Porque, cara, eu me vi em situações de muito risco e nunca aconteceu nada comigo, tá? Nunca aconteceu nada comigo. E tem muito assim, a viagem ela traz muito o que você precisa, né? Trabalhar. Então, lembre sempre que as suas experiências nunca vão ser iguais às minhas nunca vão ser iguais às suas, porque a gente atrai coisas que a gente precisa atrair, que a gente precisa resolver. As viagens, elas são um espelho que fica na nossa frente, assim, ó, as coisas que a gente tem pra resolver com a gente, com o universo, com os outros e com Deus, fica na nossa cara pra gente resolver, sabe? E a Índia pra mim foi isso, né? Então, desde aquele momento ali, aí eu cheguei na embaixada que eu tinha que pegar, embaixada não, né, no posto, digamos, posto fiscal, pegar o stamp do Nepal, e isso era 1h da manhã. E aí tinha um menino que falava inglês, cara, atrás de mim. E aí ele me ajudou, ele chamou o tuk-tuk, pediu pro tuk-tuk me levar num hotel e, enfim, fez um corre. Aí foi o dólar mais caro que eu comprei, porque eu tinha que pagar o visto com dólar e eu só tinha Indian Rupees, né, a rúpia indiana. E aí eu tive que comprar dólar, foi, enfim, mas deu tudo certo. Eu lembro assim que o meu sentir do risco mesmo aconteceu quando eu cheguei no hotel, que eu vi assim que era só caminhoneiros, tinha muito caminhoneiro, e eu fiquei um pouco assustada, sabe? Eu falei assim, cara, eu acho que hoje é perigoso eles terem uma chave extra, entrar no quarto e me levar embora, né? E aí eu peguei e arrastei a cama, o armário, eu lembro que era um rack, assim, com uma TV, eu arrastei tudo na porta. Ó que doida. Arrastei tudo na porta, porque se eles tentassem entrar, eu ia ouvir o barulho, né? E ia ter resistência. E aí, eu não consegui dormir, obviamente, né? Então, fiquei acordada lá, com as luzes acesas, assim, com o olho assim, esperando amanhecer pra ir embora pra Katmandu, que é a capital do Nepal. E aí, ai, gente, quanto perrengue. Aí, no dia seguinte, eu fui pagar, não tinha dinheiro na minha conta. Tinha travado alguma coisa, tinha dado problema, não tava conseguindo sacar ali, passar o cartão. Ai, caramba. E aí eu lembro que eu mandei uma mensagem pro meu irmão, pra ele mandar o dinheiro em outra conta, pra ver se eu conseguia pagar pra poder ir embora. E aí eu fui no caixa eletrônico umas 3 vezes e o barulhinho não saía. Eu lembro que o melhor barulhinho da minha vida no ano sabático era o barulhinho do caixa eletrônico. Era o tiriririnho de sair dinheiro. Ai, meu Deus, porque muitas vezes não saía, né? Porque dava algum problema. Mas assim, tá bom, a gente supera. Até que assim, no último momento da van saindo, eu consegui o dinheiro, paguei o hotel e fui. Depois que eu passei, aí eu cheguei em Katmandu, tudo ok, beleza, belezinha. 2 dias depois, eu fiquei sabendo que a mesma estrada por onde eu passei pra chegar em Katmandu tinha caído. Tinha desbarrancado. Gente, imagina, se eu tivesse demorado 2 dias, eu poderia estar morta, entendeu? Tipo isso. E lá no Nepal é absurdo, porque assim, cara, é o teto do mundo. As estradas, elas vão margeando assim as montanhas, e assim, é um fio de caminho, literalmente. Você dá uma tremidinha ali, o trem já desaba. Ai, Deus. E aí acabou que passei um período lá no Nepal, mas isso é conversa pra outro dia, né? Vamos voltar pra Índia. E aí depois eu consegui voltar pra Índia. Eu perdi 3 voos no Nepal pra voltar pra Índia. Eu não consegui voltar de avião.
Tive que voltar de van de novo. E ainda fazer o mesmo trajeto, trem e tudo mais. Foi bem sofrido. Mas foi um dos momentos que eu me lembro de muita coragem. Quando eu saí do Nepal, gente, eu saí uma pessoa muito diferente, cara. E assim, ficou muito claro pra mim em um momento específico. Eu tava atravessando a fronteira ali, né, que é uma estradazinha cheia de pedra, assim, e tinha um grupo de turista. E eu cheguei sozinha com a minha mochila, e eles ficaram olhando assim, mas o que essa menina sozinha, né? Eu acho que eles estavam pensando assim, o que essa menina sozinha tá fazendo aí, né? E aí eu fui lá, peguei meu stamp, tudo certinho, já me sentindo em casa, né? Aí eu peguei e saí caminhando, e eu lembro que eu olhei pra trás, assim, as mulheres tudo assim, ó, olhando pra mim. Aí eu falei, ou elas estão me achando muito louca, né? Ou muito desajuizada, ou muito corajosa. Então vamos ficar com a coragem, né? Então saí ali caminhando e voltei pra minha Índia. E aí eu voltei pras aventuras. Então a partir daquele momento eu não ia mais fazer o projeto social. E aí eu ia só começar a viajar. E foi dessa forma que eu conheci as 30 cidades na Índia. Eu tive 3 meses lá, né? Onde os finais de semana do projeto social eu viajava. E depois eu fiquei 2 meses mais turistando. Eu fui para todas as regiões, eu faço questão de ir para todas as regiões, né? Você que me acompanha há mais tempo sabe que eu gosto de conhecer norte, sul, leste, oeste. E tem uma região do sul, a região sul da Índia é a região das praias, né? Inclusive lá foi colonizado por Portugal, então assim, você se sente muito em Brasil. Os nomes das ruas têm nomes assim, de Portugal, né? Nomes conhecidos, né? Familiares pra gente. E lá eles comem carne também. Depois de muito tempo que eu fui comer carne, eu comi carne na Índia, mas eu comi lá no sul da Índia, né? E assim, é bem legal as construções. É uma outra Índia. Eu lembro que eu fui numa missa. Cara, a galera toda de sari, todo mundo bonito, descalço e tal, na missa. Eu falei, meu Deus, que massa isso! Outra coisa que eu gosto de fazer, eu gosto de ir em lugares que eu sei que os ritos são os mesmos no mundo inteiro. Ou seja, por exemplo, Igreja Católica. Os ritos, gente, são os mesmos no mundo inteiro. Eu faço por 2 coisas, por 2 motivos. Eu gosto de ir em missa em todos os lugares, por quê? Primeiro, porque eu vou entender o que eles estão querendo dizer em indiano, eu vou assimilar com a minha língua. Então eu meio que vou, nossa, o Pai Nosso em indiano, que massa. Eu sou cheia desses negócios. Nossa, Ave Maria em indiano, que legal. E em hindu, né? E aí eu ficava assim, nossa, toda realizada. E também pra ver as carinhas diferentes dentro da missa. As pessoas diferentes, você num ambiente diferente. Que é o seu natural mental, mas não é o seu natural físico. E ali é meio que o velho se confronta com o novo, né? A sua velha pessoa, a sua velha Kézia, no meu caso, depois de, sei lá, 8 meses fora, né? Voltar ali para aquela realidade que me lembra o Brasil, que me lembra a minha vida normal, né? De ir na igreja e tudo mais. Tá ali, né? Então, assim, esse mix de sensações, eu gosto demais, demais, demais. E, assim, no sul da Índia, as praias, né, tem a rodo, e foi lá também que eu fiz o tratamento Ayurveda. Todo mundo, né, já deve ter ouvido falar, porque tá super na moda agora aqui no Brasil, os tratamentos ayurvédicos. Eles fazem tratamento com óleo, né? É um tratamento com óleo, com massagem, e foi maravilhoso, eu fiz um tratamento, meu Deus, maravilhoso. E não tem nada a ver com a massagem ayurvédica que a gente tem aqui, viu? Porque lá, a medicina ayurveda, eles pegam um pote assim, eles colocam um pote com um furinho bem pequenininho e vai saindo um óleo. E esse óleo toca bem aqui no seu chakra, né? E aí fica esse óleo escorrendo, escorrendo, escorrendo. E aí elas pegam, passam a mão assim no seu cabelo, né? É carinho. A massagem ayurvédica, ela é puro carinho, né? Então é o toque humano. É incrível, assim, é a cura pelo toque, né? A cura pelas mãos, é a cura pelo humano mesmo. E com a ajuda dos óleos essenciais, né? Que inclusive... não, depois eu vou entrar nesse... Depois, calma. Ai. E aí lá também tem um lugar que tem as casas barco. Onde só... Assim, onde tem... É tipo uma Veneza, sabe? Só que é na Índia. E eu lembro que eu peguei um barquinho super baixinho, assim... E eu fui andando por aqueles arrozal, sabe? Que eles também cultivam muito arroz lá. E é uma das cenas assim que eu gosto muito de lembrar, sabe? E aí depois eu fui pra parte do Rajastão. Rajastão, gente, que é aqui, né, nessa parte. Eu tava no sul, e aí eu vim pra cá, né? O Rajastão é a terra dos marajás.
Ai, ai. E aí é a terra daquelas fotos que você vê, que vocês veem aqui pelo Instagram, entendeu? Daquelas construções maravilhosas, aquelas coisas todas, aquelas coisas lindas, é tudo no Rajastão. Inclusive foi lá que eu mandei fazer, ó, um perfume pra mim. Qual que é a história do perfume em relação à Índia? Diz que lá nas famílias dos Marahás, nunca sei falar, nunca consegui falar esse nome. É Marajá, tá? Marahá, eu não tô conseguindo falar na língua deles, mas é Marajá. Lá com os Marajás, a família, quando casava uma filha, de herança, ela levava duas coisas: o curry e o perfume. O curry e o perfume das famílias nunca eram iguais, nunca vão ser, porque era passado de geração para geração, mas cada geração colocava o seu toque dentro daquele alimento, daquele curry, que na verdade o curry é uma combinação de 12 especiarias, né? Só que aí você faz as medidas, acrescenta uma coisa, tira outra, por aí vai. Né? Então, assim, a herança que as meninas, né, levavam para os seus casamentos, quando elas deixavam a família, a casa dos pais, era uma essência, né, feita exclusivamente pela mãe dela e o curry para cozinhar pro marido, né? E eu tenho aqui, ó, meu perfuminho, eu mandei fazer um perfuminho pra mim lá. E esse perfume, ele é de acordo com chakras, com o que a pessoa vê em você, tipo, é um trem bem, bem diferente. E realmente, assim, é um cheiro único. É um cheiro único. Fazer essa próxima? Delícia, eu tenho meu perfuminho. E aí foi lá também que eu visitei vários palácios, aquelas coisas todas. Inclusive existe um Marajá, não lembro em qual delas, em qual das cidades, mas existe um Marajá que é novinho, ele é adolescente, ele estuda em Londres e vem passar as férias lá, né? E é um casarão enorme, assim, sabe? Um casarão, tipo, gigante, só pra ele, um palácio, né? Um palácio só pra ele. E aí ele fica em Londres metade do tempo e depois a outra metade vai pra Índia. Cara podre de rico. E aí, o que mais? Aí depois do Rajastão, eu fui estudar yoga em Rishikesh. Foi... Ai, Deus. Foi assim, foram 7 dias de yoga na veia. Yoga na veia, porque era literalmente o tempo todo. Só que detalhe, os ashrams que tem lá... Inclusive, gente, os Beatles... Lembra? Teve um CD aí que os Beatles fizeram, aquele CD todo maluco, totally crazy. Eles fizeram na Índia, né, a composição das letras. E eu fui no ashram deles lá. No ashram que eles ficaram, acho que uns 3 meses lá. Enfim, e aí eu fiquei no ashram. Os ashrams são as instituições, digamos assim, as comunidades dos gurus. Né? Por exemplo, aqui a gente conhece muito o Prem Baba, né? O Siri Prem Baba. Ele tem o ashram dele lá e tal. Tem muito ashram lá. E aí eu fiquei em um mais famosinho lá. E o que acontece? Você não paga hospedagem, você também não paga alimentação, mas você tem que fazer a troca pelos seus serviços. Então, você limpa o chão, você limpa o banheiro, ou então ajuda a cozinhar a comida, né? Então, é a seva, né, que eles chamam. Então, você ajuda ali com os seus serviços, mas em compensação você não tem gastos, né, nem com a prática de yoga, nem com nada, Mas o que acontece? Nesses ashrams, tinha uma vez por dia só yoga. E aí eu tinha que prospectar yoga em outros lugares. Aí quando não tinha yoga, o que eu fazia? Eu fui procurar um curso de culinária. Ó, esse é o meu livro original de lá, eu peguei com a minha professora. E tá aqui, mas eu quase não uso, né? Preciso usar mais. E foi lá em Rishikesh que eu comecei a aprender de verdade a culinária. Então eu fiz umas aulas lá, né? E depois eu também investi em aulas de instrumento. Eu aprendi tabla, aprendi a flauta transversal, que é a flauta de Shiva. Não sei se você conhece Shiva. Não, Shiva não, Krishna, perdão. A flauta de Krishna, que Krishna toca, né? E eu lembro que todo dia à tarde eu pegava a flauta do meu professor emprestado e eu ia na beira do Ganges. Eu tenho até foto desse momento. Eu ia pra beira do Ganges e ficava lá treinando, cantando, né? Cantando caralho, né? Porque assim, não tocava nada. Eu tava aprendendo, mas não conseguia tocar. Mas eu tava tentando. De vez em quando saía uns treinos. Mas, gente, é muito legal você experimentar literalmente tudo que o país tem a oferecer pra você. Experimentar a cozinhar, experimentar a tocar alguma coisa, a cantar, a dançar. Eu ia em casamentos direto. Às vezes tava acontecendo um casamento na rua
E aí a galera me via assim, e eles são muito acolhedores. Ele olha assim pra sua cara, meu Deus, vem aqui, tem um estrangeiro na nossa festa. A gente é celebridade mesmo, sabe? E aí eu lembro que na época eu tava em relacionamento amoroso com um francês. E aí lá em Rishikesh, a gente foi pra vários casamentos, porque a galera pegava, a gente queria casar a gente também lá no casamento, era uma loucura. E a gente ia pras festas e dançava e dançava. Aí isso daqui, inclusive, eu ganhei de uma noiva. Essas pulseiras aqui, eu ganhei de uma noiva de um dos casamentos que eu fui. E é muita festa. Ah, sobre casamento, né? A minha tutora lá dentro da ESEC, né, do hospital, ela era novinha e ela tinha recém-casado. E aí teve um dia que ela levou a gente pra um pub lá, clandestino, o pub era clandestino. E aí, porque a gente queria muito tomar uma cerveja, eu e a Ingrid, a gente queria muito tomar uma cerveja gelada, porque lá não tem cerveja gelada, esquece cerveja gelada, na Índia não existe. E aí a gente foi tomar um chopp gelado com ela, e ela levou o book dela de casamento. E a conversa inteira, tipo, a gente ficou umas 3 horas lá só falando sobre casamento, como que era a visão do casamento. E ó, gente, eu vou repetir de novo, é por esses momentos é que você entende de verdade a cultura local. Porque a gente acha que o quê? A mulher é submissa, que não sei o que lá, que não sei o que lá. E não, ela tinha carro, ela dirigia. E aí a gente, assim, perguntava numa boa pra ela, né? As nossas curiosidades ocidentais, né? Ela falou, olha, o casamento ele dura 15 dias. As pessoas tiram férias pra casar seus filhos, tipo assim, a sua família. As pessoas tiram férias na Índia pra poder ir pros casamentos, porque o casamento é a coisa mais sagrada que tem, gente, assim, depois dos deuses, claro, né? E vocês sabem que existem mais de 1.300.000 deuses indianos? Mais de 1.300.000. Pra cada coisa, é igual santo, né? Igual santo pra Igreja Católica. A gente tem santo pra tudo, né? Tipo, São Jorge, que é não sei pra que lá, Nossa Senhora das Lourdes. Lá eles também têm, só que são chamados de deuses, né? Então tem mais de 1.300.000 deuses. E aí são feitos 15 dias, Chuchu, 15 dias de festas. E aí cada dia de festa é uma simbologia. Tem um dia de festa que é pra noiva, tem um dia de festa que é pros pais, tem um dia de festa que é pros irmãos, tem um dia de festa que é só pras irmãs, tem um dia de festa que é pra troca de presentes, tem um dia de festa que é só pra eles comer, tem um dia de... Gente, é absurdo, eu não lembro agora, mas eu já lembrei, acho que de 5. Mas assim, é um dia pra cada coisa. É festa o tempo todo. E no entanto, eles, assim, a economia que os pais juntam é pra casar os filhos. Não é pra viajar. Os pais se preocupam com o casamento. Então, assim, a galera vai fazendo poupança, não é pra viajar que nem a gente faz aqui, não. Os mais novinhos, claro, estão fazendo, né? Mas os mais tradicionais, eles fazem a sua reserva financeira pra casar a galera, entendeu? Porque sai muito caro. Gente, é absurdo. E lá no Rajastão tem um mercado muito grande de roupa, de sari, de tudo, disso aqui, né? De tudo. E assim, tem de tudo, ó. Esses brincos, assim, gente, tem muita coisa. Eles realmente levam muito em conta os enfeites, principalmente pro casamento, sabe? As flores, tudo é cheio de coisa, de presente. É lindo, assim, realmente é coisa de filme, sabe? E aí ela contou pra gente que é normal, a vida dela é normal, ela tem o trabalho dela, a vida dela, o marido dela tem a dele e tá tudo certo. Agora, quando me perguntam sobre as castas, nossa, eu tô desenrolando aqui, falando. Ai, meu Deus. Se tiver pergunta, gente, manda aqui no ponto de interrogação, tá bom? Porque senão aqui vai passando e eu não vejo. E aí, sobre as castas, o que a gente imagina, né? Aquele filme, que filme que foi, que teve? Caminho das Índias, né? O Caminho das Índias, ele mostrou muita coisa verdadeira, mas muita coisa também que não mostra muito a realidade, sabe? Como é normal de toda novela, né? Então, assim, quando eu fui pra lá, eu achei que fosse, assim, uma coisa, assim, bizarra, que as castas realmente, sabe? Tipo, os Dalits. Cadê os Dalits? Eu já cheguei, cadê os Dalits que não são, né, tocados? Que eu lembrava da novela. E aí, teve um dia que eu saí com um amigo meu, ele é indiano, ele estuda em Harvard, ele faz um curso online em Harvard, e ele morava no hostel comigo, porque a família dele era do sul. E aí ele, né, puxa, eu fui perguntar pra ele, eu falei, vem cá, como é que funciona, né, e tal, assim, eu pisei muito em ovos, assim, pra perguntar essas coisas pra ele, sabe? E aí eu perguntei, mas como que funcionam as castas e tal? Tem pessoas, assim, que são intocáveis mesmo e tal? Ele, não. E ele me respondeu de um jeito tão incrédulo, tipo assim, não. Ele, what? No! Sabe? Tipo, não. Então, assim, ficou muito claro ali pra mim
que não tem muito isso, né? E aí ele foi me explicando, ele falou, ó, Kézia, acontece que ainda tem, né, essa coisa das castas, mas é muito no interior. Tipo assim, é naquelas vilas, entendeu? Aquelas vilas que não tem nada, literalmente nada. As pessoas ainda continuam com essa questão das castas, dos Dalits e tudo mais, né? Mas isso não é uma realidade aqui, né? Pô, não dá, né? Agora, onde eu vi presença de castas mais forte do que na Índia, foi no Nepal. Lá eu fiz amizade com o dono de um restaurante. E aí eu ia toda noite lá tomar cerveja lá no restaurante dele e fumar hookah, né? Xixa, hookah, não sei. E aí a gente fez amizade e eu lembro que quando ele se apresentou pra mim, ele se apresentou e tudo mais e tal, e na hora que a gente começou a conversar, ele... Não, porque minha família é Brahmani, não lembro como ele falou direito, sabe? Mas minha família é Brahmani e tal, não sei o que lá, a gente tem tal coisa. E cada pessoa da família dele tinha um empreendimento lá em Katmandu, sabe? Tinha boate, tinha de tudo. E ele tinha um restaurante incrível. E aí ele meio que falou assim, eu falei, eu fiquei até meio assim, eu falei, nossa, então de fato, né? E a bonita aqui, né, eu não ficava em resort não, gente, nos meus treinos tudo era em hostel mesmo, no 12, né? E aí eu lembro que ele foi me visitar no hostel e ele ficou meio com nojinho, assim, sabe? Ele ficou meio assustado, assim, pra ele, eu acho que aquela era uma realidade muito diferente. E pô, viajante não tá nem aí pra isso, né? Eu tava nem aí. E aí, depois, hoje eu tenho ele aqui ainda no Facebook, né? Que eles ainda não usam muito Instagram. E, de fato, ele é muito rico, assim, sabe? É rico. E aí, eu notava que ele não queria se envolver com as coisas, assim, das ruas da cidade, sabe? E aí teve até uma época que eu perguntei, eu tive que mudar de hotel, porque eu fui pegar o meu visto não estava pronto, eu tive que voltar pra Katmandu, né, e ficar lá mais um tempo. E aí, foi aí que eu perdi um dos voos. E aí eu fui pra uma ala da cidade diferente. E aí quando eu chamei ele pra ir lá e tal, pra gente sair, ele falou que não, que ele não ia lá, porque não era uma boa região. E ele perguntou o que eu tava fazendo lá. Eu falei, normal, tipo, what, né, normal. Ele pegou, não, vamos, eu vou te arrumar outro lugar. E me tirou e colocou em um outro lugar melhor, assim, sabe? E num preço bom. E aí... Enfim, e nessas pequenas atitudes é que eu fui sentindo que ele sim tinha uma mentalidade de castas, né? Que ele é Brahmani, que não sei o que lá, que não sei o que lá. Foi no Nepal. Não foi na Índia que eu senti isso, né? Então na Índia foi sempre muito tranquilo. Eu fui pra interior do interior, mas eu não vi coisas assim. Em Varanasi, você consegue encontrar uns Dalits. Por quê? Porque lá tem essa parte é legal de contar. Depois de Rishikesh eu fui pra Varanasi, né? E a Varanasi é a cidade mais importante pro hinduísmo, né? Então, lá, o que acontece? Quando as pessoas vão... Não sei se eu tô lembrada da história direitinho, mas quando as pessoas morrem, elas querem ser cremadas lá, em Varanasi. Por quê? Porque tem um costume de que quando você é cremado lá naquele gate, se eu não me engano é o gate 38... 31, alguma coisa assim, você ou para de reencarnar, ou você volta melhor, numa vida muito melhor, sabe? Uma dessas duas coisas, ou você para de reencarnar, ou você volta muito melhor do que você estava nessa vida. Só que pra você ser cremado lá, é caríssimo, é muito caro. Então, assim, não é qualquer um que é cremado, né? E aí lá tem os Dalits, que eu vi, que era a galera que realmente, assim, andava de fraldão, tipo aqueles fraldão mesmo, né? Tipo, não é fraldão, aquelas roupas, aquelas túnicas em voltas, assim, bem sujos, e era uma galera, assim, que você via que ninguém interagia, sabe? E eles carregavam os corpos, né? E, enfim... E aí lá em Varanasi tem mais de 40 gates, não lembro se são 38, na época eu sabia, ó, agora já esquecendo, né? Mas tem vários portões, e para cada gate, para cada portão, é para um deus. Então, tipo, se tem 40 portões lá, são 40 deuses. E eu ia andando e entrava em todos os templos. E aí, assim, cada gate representa um deus, e as pessoas que são devotas vão lá e rezam. E o que acontece? Inclusive na novela, né? Vocês lembram do Lima Duarte, que ele virou aquele cara cheio, com a cara toda branca assim e tal? Todo laranjado e tudo mais? Então, essas pessoas daí,
Geralmente o que acontece? Quando você tá velho, você fala, eu vou morrer. Eu tô sentindo que eu vou morrer. Então eu vou pra Varanasi, porque eu quero morrer lá. Porque, como eu falei, quem morre em Varanasi, quem é cremado em Varanasi, morre melhor, né? Na religião deles. Então, quando a galera tava com sensação de que ia morrer, ia pra lá. E aí você vê muitos velhinhos mesmo lá. Inclusive, tem um pavilhão lá que é pra galera ir dormir, sabe? Eles construíram um pavilhão onde esses velhinhos vão e dormem. Porque, assim, é muita gente, é peregrinação. E Varanasi é tão louco que pra você se perder lá é um pulo. É um pulo. Tipo, é tudo muito junto, é tudo muito sujo. Eu acho assim que a visão que nós ocidentais temos a respeito da Índia, a visão mais acurada você encontra em Varanasi. Que é aquela visão sem conhecer, né? Que é vaca, que é tudo quanto é coisa, é rato, é macaco, é o velhinho lá com a cara branca, entendeu? Que eu não sei o nome deles, me desculpe. Então, assim, você encontra tudo lá em Varanasi. A Índia, assim, no too much, sabe aquela a expressão, cara, é demais, isso aqui é demais. O too much pra mim da Índia é Varanasi. É muito absurdo. Agora, o lugar mais pobre que eu vi se chama Calcutá, que é inclusive onde Madre Teresa, né, instituiu, né, deixou a instituição dela lá. Eu vi o quarto dela, eu vi o túmulo, porque o túmulo dela tá lá e as pessoas vão lá, rezam e tudo mais. E lá é a cidade mais pobre que eu já vi na minha vida, assim, de pobreza extrema. As pessoas sujas de carvão e tudo mais. Calcutá foi uma das capitais da colonização britânica, né? Então, quando a Inglaterra chegou lá, a capital foi Calcutá. Não sei se foi a primeira, a última, não sei, mas foi uma das. E é muito notório, sabe, gente, a entrada da Inglaterra e a saída. Né? Porque a Inglaterra entrou, colocou a infraestrutura. Cara, a malha ferroviária da Índia é absurda de grande. Tem trem pra tudo quanto é lado. Mas por que fizeram isso? Por que os britânicos deixou essa herança maravilhosa do transporte? Pra tirar o que eles tinham de melhor, né? Então a Inglaterra simplesmente chupou a Índia, cara. Chupou o que eles tinham de recursos naturais. Acabou, assim, sabe? Claro, tem muita coisa ainda, mas Calcutá, tu vai pra Calcutá, tu vai entender o que eu tô querendo dizer. Porque lá tem as pontes, né? As pontes bonitas e tudo mais que eles construíram. Só que tá todo mundo fudido. O povo, cara, muito pobre. Todo mundo, assim, morando em barraco, sabe? Absurdo. A congregação da Madre Teresa tem muito trabalho. Tem bastante trabalho, assim, é bem absurdo, gente. Nossa, muito absurdo. Bom, enfim. É isso. Que mais? Sobre ir sozinha, esse tema. Pois é, esse tema sobre ir sozinha pra Índia. Eu não recomendo pra todo mundo. Quando vem meninas, né, pessoas, mulheres, me perguntam, Kézia e tal, Índia sozinha, pra mim, será que rola? Depende muito, sabe? Eu realmente não gosto de dar esse conselho. Tipo, vai, ou não vai. Se você quer começar, vai com uma excursão, talvez, né? Porque assim, eu não te conheço, eu não sei o potencial do sangue nos olhos, né? De enfrentar as situações. Mas assim, você tem que ir com muita consciência, sabe? Consciência de que é tudo diferente. Que não tem nada normal ali, que você não é nada ali. A sua cultura, tudo é desconstruído, de certa forma, sabe? É igual Shiva. Shiva, ele tem um formato, né, ele tem uma dança, assim, na hora que tem as esculturas de Shiva, porque Shiva é o deus da destruição, né? E na filosofia hinduísta, você primeiro precisa destruir para depois construir. Né? Então, por isso que o Shiva, o deus principal é Shiva, que é o deus da destruição e da construção. Né? E eu fui pra lá pra ser desconstruída mesmo. E eu fui assim, despida, sabe? Quando você é literalmente despida, sentimentos, sensações, sabe? Essa questão, lembra que eu falei que quando eu cheguei no aeroporto, que eu vi todo mundo dormindo no chão, aquilo me aterrorizou? Depois eu entendi. Porque eles não têm costume de ter cama. Eles não sabem o que é cama, tipo... Tem cama em hotel, tem cama no hostel. Só que eles mesmo, como é muita gente, eles pegam uma toalha, às vezes nem tem toalha, pegam uma toalha, estende ali mesmo e dorme. Entende? Não tem muito isso que a gente tem, sabe? É diferente. Não tem os costumes que a gente tem. Vamos ter uma casa, vamos ter um colchão, vamos dormir no colchão. Tipo, não é assim que funciona, sabe?
Tem muitas pessoas que são itinerantes e às vezes no começo eu olhava com muita dó, eu olhava com muita pena. Só que de verdade, quando eu falei isso para um amigo meu indiano, eu falei, nossa, eu tenho muita dó, né, dessas famílias aqui que estão na rua. Eles, ué, mas por que você tá com dó? Eu falei, porque não é normal, eles estão sofrendo. Eles, não, isso é uma escolha de vida deles, o que você tem a ver? Ele me deu uma lapada, mas ele falou mais coisa do que isso, além disso, sabe? Ele falou, é a escolha deles, cada um escolhe a forma que quer viver. Né? Eles são itinerantes, provavelmente. Eles estão aqui hoje, daqui 2 dias eles estão em outro lugar. E tá tudo certo, né? Pra que você vai acumular uma cama? Como é que você vai carregar uma cama? Aí eu, ai, verdade. Verdade. Uma curiosidade sobre a água. Água é muito, muito delicado, você tem que tomar muito cuidado com a água na Índia, porque eles contrabandiam. Então, às vezes, você tá achando que tá tomando água mineral e não é. Então, lá tinha todo um negócio pra eu ver se a água tava bem lacrada mesmo, pra ver se era água boa pra tomar. E antes de eu ir pra Índia, eu tomei durante 2 meses probiótico. Isso me ajudou demais a não passar mal. Porque realmente o cheiro, gente... E a comida é muito intensa, né? Então eu passei esses 2 meses tomando probiótico, alimentei minha flora intestinal e fiquei bem, eu não tive piriri. A única vez que eu lembro que me deu coisa assim, que me deixou mal, foi por causa do cheiro, que eu não aguentava mais o tempero. E aí eu fiquei 3 dias à base de banana e mexerica. Eu fiquei 3 dias só comendo banana e mexerica, banana e mexerica. E lá não tem mercado, assim como a gente conhece. Tem as vendinhas. Eu nunca achei, tipo, um mercado grande lá, em todos os lugares que eu fui. Se bem que em Mumbai eu não procurei, mas em Delhi eu procurei e não encontrei. Eu encontrei, assim, mercados pequenininhos, aquelas vendinhas, sabe? Que a gente vê aqui no Brasil. As vendinhas, né? E teve até uma vez que eu tava querendo tanto comer arroz. Meu Deus, como eu queria comer arroz. Eu fui lá, comprei o arroz no mercado, aí eu ia fazer arroz doce, deu muito errado, mas eu comi o arroz. E aí o Subway tem pimenta, o McDonald's tem pimenta, sabe? Tudo. A batata do McDonald's tinha pimenta, gente, vocês não estão entendendo. E o ônibus, né, transporte deles lá, melhor coisa é trem. A melhor coisa que você faz é andar de trem, né? E eu sempre ia dormindo nos trens. Então eles têm três níveis dentro do trem de assentos, né? Pra turista, a galera sempre recomenda o de cima. Por quê? Porque a galera vai passar lá, os indianos vão passar e não vão ver que você é turista e não vão te encher o saco. Muitas vezes eu acordava com turista, com os indianos me olhando assim, ó. Com os olhão deles, sabe? Com aqueles olhão estatalados assim. Porque pra muita gente, a gente é diferente demais. E eles querem ver, eles querem tocar. Eu lembro que tinham pessoas que pediam pra me tocar. Porque eu era branca, né? Eu era diferente. Aí eles, nossa, deixa eu tocar. Eu era tipo bicho, eu me sentia bicho às vezes. E aí eu ficava nesse upper, né? E aí pra galera não me ver mesmo, sabe? E quando eles viam que era de dia, por exemplo, aí eles ficavam assim, olhando vidrado, assim. Aí eu ia lá, conversava e tal. E em inglês, gente, é muito tranquilo lá. Né? A galera fala inglês, pô, é a segunda língua oficial, né? Por quê? Por causa da colonização britânica. Ai que medo. Não, eu já acordei assustada já com os caras me olhando, mas tá tudo bem. Uma das coisas que eu aprendi, assim, que eu lembro sempre era o chalo. Chalo significa vai pra lá, ou tipo assim, vamos logo, ou sai daqui, era chalo. Então, essa palavra eu sempre falava. E assim, você tá viajando, por exemplo, no sul da Índia, eu vi isso nas praias, né? A galera, os europeus, né, vão muito pra Koti, pra Kerala, pra região das praias indianas. Por quê? Porque é barato, tá perto. E lá, se um indiano passar por você e você se sentir ameaçada, é só você levantar o braço que chega a polícia lá metendo reio no indiano. Sem brincadeira. Lá no sul, assim, é muito sério isso. Indiano, se você se sentir intimidado por indiano, a polícia vai lá e tira a satisfação. Tipo, é bem louco. Mas, assim, eu nunca me senti insegura, não. Gente, os indianos são umas pessoas muito amáveis. Não dá nem pra explicar, sabe? E também perturbadores, porque de tão amáveis, às vezes, chega a ser chato. Sabe? Tipo, para de ser bonzinho. Tipo isso, né? Muito bom, muito bom. Deixa eu responder umas perguntas aqui que eu tô vendo que tem pergunta. Vamos lá. O que você trouxe da Índia que você não colocou na mala? Gui que fez essa pergunta, né, Gui? Cara, o que eu trouxe da Índia foi exatamente a empatia. Hoje, quando eu vejo as pessoas
falando sobre outras culturas, eu julgo essas pessoas e não a cultura, porque eu acho que a gente não tem direito de julgar ninguém. Por exemplo, os indianos, eles vivem para os seus deuses. Eles acordam de manhã, 6 horas eles estão no templo, meio-dia eles estão no templo, às 6 horas da tarde eles estão no templo, às 21 horas eles estão no templo. Todo momento eles estão no templo, todo momento eles estão em algum lugar rezando, levando as oferendas, oferecendo as coisas para os deuses deles. E a todo momento eles vivem nessa filosofia. E o Ganges, por exemplo, por que você acha que o Ganges é sujo? Por que é o metro cúbico mais sujo do universo? Porque é lá, como é o rio, é a mãe pra eles, cara, tudo acontece lá. Lá em Varanasi, eu até esqueci de contar isso. Lá em Varanasi, olha que loucura, presta atenção. Tinha o gate, que era o crematório, que você tava cremando as pessoas. Aí você descia pro próximo gate, isso assim, é tudo na mesma margem, tá? Mesma margem. Aí tinha gente lavando vaca. Aí você descia um pouquinho mais, tinha uma galera lavando roupa. Aí você descia um pouquinho mais, tinha galera tomando banho. Ai, meu Deus do céu, eu olhava aquilo e falei, ah! E Deus me livre, assim, a água era muito suja, gente, a água era notável, que era muito suja. E eu caí no Ganges, só que eu não caí lá em Varanasi, eu caí em Rishikesh, porque o Ganges, ele nasce no Himalaia, né, e ele vai descendo. E Rishikesh tá mais próximo do Himalaia, então você tá pegando o comecinho, a nascente do Ganges, né. E aí teve uma vez que eu fui lá oferecer, fiz a oferenda e a oferenda acabou sendo eu, porque eu fui junto, né? Caí no rio, molhei inteira, tava frio, ai, égua, gosto nem de lembrar. Né? Fui com a oferenda, foi junto. Ai, Gui, 5 minutos, obrigada por lembrar. Então foi isso, assim, a minha empatia, a desconstrução do que é certo e do que é errado. Não existe certo e errado, existe as suas crenças, o que você acredita, né? E a sua vivência, certo? Adoro a Índia, fico admirada com a cultura, com as pessoas e de como eles são tão fiéis à religião deles. Eu também, eu fico fascinada. E os filmes, gente, vocês têm que assistir filme indiano porque é uma delícia. O que você fez na Índia que você gostaria? Nada, Gui. Nada. Essa pergunta também foi do Gui. Eu fiz tudo que eu quis. Tudo que eu quis na Índia eu fiz. Inclusive teve um dos casos que tem um post no blog sobre isso, sobre organização financeira. Eu aprendi, me deu o clique da minha organização financeira quando eu quis fazer saltar de paraglider no Himalaia e eu achei que eu não tivesse dinheiro. Enfim, eu tô contando lá no post do blog, dá uma olhada. É no post sobre organização financeira. Porque que eu acho importante a gente ter clareza financeira e por aí vai. Eu tô contando exatamente essa história. Foi a única coisa que eu tava com medo de não conseguir fazer porque era caro, né? Saltar de paraglider no Himalaia. Velho! Ah! Eu gosto de experiência assim. Ai, gente, eu adoro. Ai, não vou... Não, Gui, meu Deus, 2 horas. Ai, não pode. Eu não consigo ver o que vocês mandaram antes aqui, viu? O Instagram tá super zoadinho pra mim. Vamos para a próxima pergunta. Quanto tempo você ficou na Índia e o que mais te marcou? 3 meses e o que mais me marcou foi eu mesma. A minha versão indiana. O que mais me marcou foi poder ter experimentado ser uma versão totalmente diferente da Kézia que eu até então conhecia. Eu não fazia ideia que ela existia aqui dentro. E eu só descobri ela lá na Índia. A minha chave virou lá na Índia. A chave da minha viagem virou lá na Índia. Então, foi isso. O que mais me marcou foi a minha própria desconstrução, né, e construção. Por que não tem cerveja gelada? Porque lá eles têm um lance igual os chineses. De que tudo que tem que entrar na forma natural. Não tem que colocar gelo, não. Você vai pedir gelo? Não tem gelo. Tudo tem que ser da forma natural, em temperatura ambiente. Então lá você não encontra as coisas muito geladas. Agora já o chai, que é quente, né? É uma mistura de 50% leite e 50% água. Eles tomam o dia inteiro, porque é a forma de eles descontaminar a água. Eles fervem a água, fervem o leite e tomam o chai como se fosse água. Por quê? Que é a forma de eles se hidratarem. Porque a água, não dá pra confiar, a água traz dores, né? Então eles fervem a água ali pra fazer o chai com as 12 especiarias, né? Que é uma sala. E aí todo mundo toma chai o dia inteiro. Eu tomava pouca água, eu tomava mais chai. E é doce pra caramba. O que de mais de valor trouxe da Índia? De material ou não? O não material eu já disse, né? O valor o meu valor foi
Empatia mesmo. Repito novamente, o maior valor que eu encontrei lá foi a empatia. Esse olhar pro outro sem julgamento. E o que eu trouxe na mala foi meu sari, pô. Minhas roupas, pô. A Índia foi o único lugar que eu trouxe coisas. Porque eu queria muito me conectar, continuar conectada. Mesmo depois da viagem. Gente, vamos ficando por aqui, porque tá acabando, né, Gui? Gui fica sempre olhando aí o relógio pra mim. Gui, muito obrigada, viu? Galera, essa live, ela vai ficar salva, tá? Então, aproveitem quem chegou aí no finalzinho. Essa foi uma live sobre a Índia. Aproveitem essas histórias e se você quiser ir pra lá, me chama, vamos conversar melhor. Eu posso te ajudar, tá? Beijo pra vocês.